bem por aí? Eu sou Ricardo Mitsu e esse é o Destravando a Jornada do Personal Trainer Iniciante. Estou aqui para o terceiro episódio dessa série, onde eu vou falar sobre como vocês conseguem conquistar seus primeiros alunos ou conquistar novos alunos, mesmo sem ter tanta experiência, mesmo sendo recém-formados. E eu vou falar agora sobre uma das melhores formas de você conquistar alunos, não só agora, mas para o longo da sua jornada como personal trainer, como profissional de educação física. Eu fiz isso, pessoal, lá no meu começo, há quase 20 anos atrás, e continuei fazendo por todo o meu percurso como profissional, como personal trainer, e funcionou muito bem. Sei que funciona muito bem, não só comigo, mas com também outros profissionais, com outros colegas. Estou falando de parcerias com médicos. Pessoal, vocês já ouviram falar a história do propaganda boca a boca. Quando você tem um parceiro médico, ou quando você tem outros parceiros, mas no caso aqui especialmente parceiros médicos, funciona dessa forma também. As indicações de médicos validando você como profissional, não deixa de ser uma propaganda boca a boca. E eu brinco que palavra de médico é palavra de Deus. Então, normalmente, pacientes indicados por médicos procuram você. E aí, basta você passar todo o seu conhecimento, passar valor para aquela pessoa, para que você conquiste ela como aluno. E como que vocês conseguem fazer parcerias com médicos? Pô, eu estou iniciando, eu sei que vocês estão pensando aí, sou iniciante, sou recém-formado, acabei de sair da faculdade, não conheço muitos médicos, não sei como fazer isso. Pessoal, é disso que o tema de hoje vai tratar. Eu conversei com o Dr. Gustavo Cossenza, médico, endocrinologista, médico do esporte e nutrólogo. E o Gustavo, o Dr. Gustavo, teve uma parceria comigo por alguns anos e que deu muito certo, deu muito resultado. E aí eu convidei ele para participar um pouco dessa conversa comigo, para poder indicar como que os médicos pensam, o que os médicos precisam saber de você para que eles aceitem ou para que eles topem fazer a parceria com vocês. Pessoal, não se esqueçam, quando vocês fizerem uma parceria, levem a sério, porque é a palavra do outro profissional que está em jogo e ele não coloca a palavra dele em vão, em qualquer lugar. Faça valer a indicação, beleza? Deixo agora vocês aqui com esse bate-papo e como que vocês conseguem fazer parcerias com os médicos. Hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, um cara que já trabalhou com a gente tanto como aluno, né? Trabalhou comigo tanto como aluno, como também como parceiro, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, né, Gustavo? Esse é o Dr. Gustavo Cossenza. E o Gustavo é médico, nutrólogo, endocrinologista, né? Gustavo também, né? Exato. Médico do esporte também. Médico do esporte. E nós vamos falar um pouquinho e mostrar para vocês como funciona a parceria com médicos que podem indicar, né? Pode potencializar essa agenda lotada de vocês, indicando pacientes e também entendendo o que eles esperam, né, qual é o perfil de profissional de educação física, de personal trainer, que eles entendem que faz sentido para que essas indicações aconteçam e possam formar uma parceria que agregue os dois. Lembrem que, como eu já falei sobre parcerias, as parcerias elas têm que ser ela tem que ser boa para os dois lados, então é uma via de mãos duplas. Então, vamos conversar um pouquinho aqui, Gustavo, sobre isso. Se quiser se apresentar mais, eu falei bem rápido aqui, se quiser se apresentar mais, quiser falar um pouco como a gente se conheceu e tudo mais, fica à vontade aí. Beleza. Cara. Bom, Ricardo, primeiro valeu aí pelo convite, né? É sempre bom
enfim, você me chamar para uma conversa dessa, assim, que eu acho que é uma coisa que hoje em dia a gente vai crescendo na profissão e percebendo que realmente a gente não consegue crescer sozinho, né? E isso eu acho que a gente não aprende na faculdade, né? Eu acho que a faculdade a gente sai, enfim, totalmente cru, assim, de mercado, né? E especialmente, acho que na área da saúde, até na medicina, assim, a gente meio que fica só pensando que é errado, assim, fazer parcerias, ou que não é necessário, na verdade, né? A gente acha que é só, enfim, basicamente fazer nosso trabalho e que os pacientes vão chegar até a gente, e que não só isso, né, mas que a gente vai ter um resultado efetivo, né? A gente falar para o paciente assim, vai lá e treina, né? E achar que isso é o suficiente, assim. Eu acho que, na verdade, eu tive a certeza, assim, de que não é esse o caminho, né? Porque a partir do momento que você fala para o paciente, só fala, você tem que fazer um treino, enfim, com algum educador físico, né? É muito amplo, né? Você, enfim, você não está indicando uma pessoa, você, às vezes, a pessoa está indo contra o que você está trabalhando, às vezes até porque ela, às vezes não é nem um erro da pessoa, assim, às vezes ela realmente não sabe em que ponto aquela pessoa está do acompanhamento, né? E, bom, a gente basicamente se conheceu, eu atendi, você vê como é engraçado, né? Eu atendi um paciente que treinava na Strong, né? Que treinava com você, né? E aí ele me indicou, eu estava procurando, enfim, algo nesse sentido, e aí hoje esse paciente é até amigo meu, assim, vai surfar comigo e tudo mais. Legal, né? E aí a gente, exatamente, e aí a gente se conheceu, e, putz, eu fiquei, acho que uns 3, 4 anos, né, treinando com vocês aí. Quando eu cheguei, assim, eu lembro que, putz, eu tinha ali 22% de gordura, e até mais, um pouquinho, assim, e a minha ideia naquela época era só, enfim, basicamente físico, assim, só melhorar a composição corporal, e melhorei bem, assim, né, enfim, baixei 10, 12% de gordura aí, cheguei a 8% de gordura, muito bem, e aí aquilo já não estava mais me preenchendo, né, e aí eu fui buscando outras metas, assim, né, fui correr uma maratona, e aí a gente trabalhou isso junto, né, e aí, enfim, eu fui percebendo a importância disso, né, a importância de ter um trabalho específico para uma atividade física, específico para um objetivo, a importância de objetivos, né, e isso veio junto com a minha formação, né, porque, enfim, eu realmente fiz clínica, depois eu fiz endócrino, depois eu fiz nutrologia, e depois eu fiz uma pós-graduação de medicina esportiva, e para fechar tudo ali, né, e isso foi tudo meio que, enfim, esse finalzinho aí foi quando a gente se conheceu, né, e putz, desde então a gente troca figurinha, troca paciente, né, você tem outros profissionais também que eu acabo, isso é uma outra coisa, né, quando você valida um profissional, né, quando você colocou, os profissionais que trabalhavam com você eram validados por você, né, e eu já saía com uma confiança neles, e hoje também os indico, assim, né, então eu acho que basicamente foi essa a história, e enfim, essa é uma introdução aí a essa questão da parceria, né. Você falou uma coisa bem interessante, Gustavo. Às vezes os pacientes chegam e o médico joga no ar a ideia, você precisa fazer uma atividade física, e eu acho que isso com algumas exceções, por limitações, é quase que consenso os médicos indicar uma atividade física, mas é tudo muito jogado no ar mesmo, né? E essa relação próxima de ter um médico, profissional da saúde, com um personal trainer, também profissional da saúde, trabalhando em conjunto e se confiando, né, tendo uma confiança mútua nessa história toda, deixa o paciente muito mais seguro também na hora da procura, porque só jogar no ar para o paciente, como às vezes acontece, e acontece também do outro lado, às vezes o aluno pergunta para a gente, e às vezes se a gente não tem nenhum parceiro ou alguém de confiança mesmo para indicar, a gente vai falar, procura o seu de confiança e tudo mais, mas às vezes o cara não tem esse cara de confiança, né? Às vezes não tem, não sabe quem procurar.
Então, quando isso deixa de ficar no ar para o paciente, é muito mais assertivo para ele buscar o profissional, né, o personal trainer, e vice-versa, né? Ele já vai direcionado, ele já vai intencionado. E uma das coisas que eu falo, cara, sempre, eu não sei se vocês conseguem ter essa percepção, mas a gente que não é médico e recebe, às vezes, indicações de vocês, enfim, cara, palavra de médico é quase palavra de Deus. O médico falou, eles fazem, cara. Então, se o médico me indicar, assim, e eles tiverem essa confiança no médico e tudo mais, acontecem as indicações e acontecem as chegadas. Eu falo que aí depois tudo vai, a captação de fato vai se dar por conta do profissional que vai atender, né? Do personal trainer que vai atender ou do médico que vai atender. E aí a pessoa, o profissional em si tem que se fazer confiança, né? Mostrar confiança, segurança para a pessoa que está chegando. Mas, cara, a metade do caminho, ou mais da metade do caminho, já foi percorrida quando há indicações, né? E a gente trabalhou dessa forma, né? O Gustavo conheceu a gente como aluno inicialmente, e a partir do momento que ele viu que tinha valor, que tinha um método, que tinha um processo a ser seguido, como que a gente atendia as pessoas e tudo mais, a gente começou também a trabalhar junto nessa ideia de parceria, e a gente também foi conhecendo o Gustavo, né, e foi entendendo toda a qualidade que ele proporcionava para os nossos alunos que a gente estava indicando, né. E aí, Gustavo, obviamente você teve essa vivência, né, pessoal, particular, de estar inserido lá dentro do espaço de treino conosco. Mas o que importa para você, cara? Falando como médico mesmo, assim, pô, vai chegar alguém, eu sei que você está trabalhando com uma clínica atualmente, né, e obviamente você direciona para os pacientes para a clínica, mas o que importa para você quando você analisa, pô, esse eu consigo indicar ou esse eu não consigo indicar? Cara, dá um apanhado geral, assim, para o pessoal aqui da educação física, o que importa para você na hora de firmar, de fato, essas parcerias? Bom, acho que, enfim, você falou muita coisa interessante aí também. Acho que a questão o médico tem a palavra do médico é como se fosse a palavra de Deus. Na verdade, eu acho que o médico, isso é um ponto positivo, assim, para minha classe, assim, que ele já tem uma validação social aí, de que, se ele é médico, ele estudou muito, ele se esforçou muito, então, ele tem muito conhecimento. E, enfim, na maioria das vezes, realmente, a gente realmente estuda muito, enfim, e quando a gente indica, a gente está realmente falando uma coisa embasada, né? Mas eu acho que todo profissional pode ter esse peso, né? Eu acho que o educador físico também pode conquistar isso quando ele demonstra uma base sólida, quando ele demonstra resultados. Os resultados não são só, assim, o cara perder peso na balança. Na verdade, o resultado é o cara buscar saúde, o cara não apresentar lesão, o cara se sentir bem. Então, assim, eu acho que esse é um ponto, tá? Sobre a indicação, eu acho que, assim, atualmente eu trabalho numa clínica de medicina esportiva que já tem esse serviço integrado, né? Mas, assim, eu só indico lá e só trabalho lá porque eu confio nos profissionais que estão lá, né? Assim, o profissional que comanda a parte física lá, assim, é um profissional que primeiro fala a mesma língua que eu falo, então ele acredita muito na importância do movimento bem feito, na importância de um treino que a pessoa precisa ganhar força, mas ela precisa manter uma funcionalidade para que ela não tenha lesão, num treinamento voltado para uma atividade física, para um esporte, porque ele sabe que aquilo motiva o paciente, né? Então, acho que o ponto primordial é você falar a mesma língua do profissional que você está indicando, né?
Segundo, assim, o como vai acontecer isso, eu acho que a pessoa tem que se expor ao network, né? Quando eu fui treinar com você, eu me expus ao networking e gostei, passei a te indicar. Então, eu acho que o educador físico, ele tem que procurar, talvez em redes sociais ou com amigos, e aí realmente conversar enfim, trocar uma figurinha ali com outro profissional para ver se ele realmente está falando a mesma língua, né? E aí, eu acho que depois são os resultados, né? Assim, tanto com você, eu tive pacientes que eu indicava, né? Porque na época eu trabalhava lá, mas tinham pacientes enfim, que passavam, que na verdade tinham chego a mim por você, e eu confiava no seu trabalho, obviamente, isso também é uma coisa muito importante, né, você não tirar a paciente de um lado e jogar para o outro, né, eu acho que isso, assim, respeitar ética, eu acho que isso, assim, é essencial, né, mas eu confio no outro profissional, beleza, mas você também confia no outro, eu acho que, assim, não tem nada errado em você ter uma série de pessoas para indicar, eu acho que, assim, quando você só tem uma pessoa, você fica não refém daquela pessoa, mas eu acho que você acaba perdendo outras oportunidades, né? Até porque nem sempre são as mesmas coisas, né, Gustavo? Nem sempre os profissionais atendem exatamente, coisas, né? Eu acho que assim, eu tenho muitos pontos positivos, mas tem áreas que, enfim, talvez eu não seja a melhor indicação, né? Vamos supor, por exemplo, né, eu sou médico do esporte ali, enfim, nutrólogo, mas às vezes chega para mim um paciente que vem por uma lesão ortopédica. Aí que comigo é difícil chegar, mas às vezes chega, por exemplo, no Instagram, assim, pergunta para mim sobre condromalácia. Eu não vou responder isso, né? Embora eu tenha um conhecimento ali da pós-graduação que eu fiz, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, né? Eu tenho uma indicação, eu indico até outro profissional, assim, acho que o educador físico também pode indicar outro educador físico, e isso é saudável, tá? Então, acho que é isso, assim, basicamente você ter confiança, você se expor a uma rede de networking, né, e aí ver os resultados, né, então, assim, tanto eu vi resultado com você, a gente trocava, e o paciente se sente muito acolhido, né, eu acho que isso é um ponto muito importante na clínica. Eu tenho o meu momento de atendimento, assim, e eu todos os dias desço até a parte da educação física para conversar com os meus pacientes, e ver como aquele paciente está evoluindo, ver como aquele paciente está se sentindo, se ele tem alguma dúvida, ou seja, o paciente se sente muito mais abraçado ali, né, muito segurança, né? Com o elo fechado, exatamente. Dá segurança assim, a minha experiência com isso é que o aluno, o paciente, o aluno barra paciente, ele tem resultados mais rápidos, na verdade, né, cara? Uhum. E ele consegue ver isso, né? Ele consegue visualizar isso. Assim, e a parceria, isso eu trocava muito com o Gustavo. A parceria não é quando a gente faz uma parceria de qualidade, de valor, a parceria não é só o Gustavo me indica e eu indico o Gustavo. A gente conversava o tempo inteiro sobre os alunos e sobre os pacientes que estavam sendo indicados, né? E aí ele virava, na verdade, virava mais que uma parceria, né, Gustavo? Virava quase um trabalho multidisciplinar, né? Isso. E o paciente entendia isso, né? O paciente entendia isso porque ele sabia que eu estava conversando com o Gustavo, ele sabia que o Gustavo estava conversando comigo e a gente estava direcionando os dois trabalhos, tanto o trabalho do Gustavo quanto o nosso trabalho, o meu trabalho, estava direcionando para entregar o resultado que ele queria. E até assim, até para entender, vamos supor, às vezes, resultados que não eram positivos, assim, né? Às vezes, enfim, a gente vai ter, né? O profissional, acho que ele também não pode fugir disso, né? Eu tenho pacientes que não evoluem bem, e aí eu tenho que entender o porquê ele não evoluiu bem. E buscar dados, assim, por exemplo, esse paciente treinou bem, será que ele... Porque quando ele vira para mim e fala assim, não, eu fui na academia 4 vezes, assim, é um dado muito vago, ele pode ir ficar 2 horas falando sobre futebol, sobre, enfim, festa, sobre whatever, né? Enfim, ou seja, ele pode ir lá e não treinar e falar para mim que ele está indo, né? E ele foi de fato, né? Só não treinou. Exatamente. Eu falo, pô, mas esse cara tá treinando, esse cara
fala que está fazendo dieta, por que não evoluiu bem, né? E quando eu tenho um dado aí de bastidor, né, de assim, ele veio, mas assim, o treino dele, sabe, ele não está conseguindo dar um estímulo no organismo, ou às vezes até o contrário, né, esse cara ele está treinando muito forte e ele está tendo uma queda de performance, né, às vezes ele está assim, tá entrando no overtraining, enfim, você consegue ver o que está acontecendo no ambiente de treino, né, e quando a gente fala em resultado, isso é muito importante, né, eu acho que esse é o diferencial, na verdade, de um tratamento individualizado, né? Eu acho que, e aí quando você faz um tratamento individualizado, eu acho que é mais do que justo a pessoa ser remunerada de uma forma melhor, né? Eu acho que é isso que todo profissional busca, né? Uma melhor remuneração e um trabalho com bons resultados, um trabalho onde ele veja a diferença, né? Aí ele fica feliz porque ele está fazendo diferença na vida das pessoas e está sendo remunerado por isso, né? Eu acho que esse é um dos pontos, cara, que eu tenho falado, assim, nos últimos tempos, que o pessoal da educação física reclama muito de desvalorização, mas reclama muito de uma desvalorização sem se valorizar, na verdade, né? Eu tenho falado, assim, que o pessoal faz muito mais do mesmo, assim, eu vejo, cara, assim, o pessoal replicando coisas sem entender o porquê que tá replicando, só por replicar, ou só porque achou interessante, achou legal, diferente e tudo mais, mas sem nenhuma base. E isso para mim, eu fico com aquela interrogação grande de, tipo, vai dar onde, sabe? Qual é o resultado que vai proporcionar? E eu falo que quando o aluno / paciente tá indo com você, tá vindo comigo, cara, ele não tá doando dinheiro para você, ele não tá doando dinheiro para mim, ele tá fazendo um investimento na saúde dele, na estética dele, seja lá o que for, ele tá fazendo um investimento no conhecimento do Gustavo, no conhecimento do Ricardo. E, cara, até onde eu sei, todo investidor, quando investe, espera retorno. E a gente precisa retornar pro cara. Simples assim. E é uma das coisas que eu bato bastante, assim, de tipo, os profissionais de educação física reclamam que estão com as agendas vazias. Sim, estão com as agendas vazias, não só porque eles não conseguem captar, e a parceria é um meio mais simples de captação, vou falar mais fácil, mas mais simples. E é o melhor meio, tá? Eu acho que, assim, a minha agenda, o melhor paciente é aquele paciente, e assim, na verdade não só, hoje eu vejo que a minha agenda, enfim, eu estou na rede social, mas eu não tenho uma rede social tão grande assim, até porque, enfim, não me dedicava tanto quanto deveria anteriormente, e isso é obviamente muito necessário, mas chega paciente de rede social, que é bom também, porque aquele paciente já me acompanhou por um tempo, e ele sabe a língua que eu falo, ele já confia em mim, tá? Mas o cara que vem de uma indicação, ele já vem com um conceito de que você é bom, de que ele confia no seu trabalho. Então, o boca a boca, assim, é fantástico. É claro que daí, assim, os outros pacientes que chegam por Google, por coisas assim, digitei seu nome no Google lá e encontrei, assim, também são válidos, mas aquele paciente, aquele aluno, você vai ter que trabalhar mais, porque ele chegou em você por assim, ele achou no Google, entendeu? Ele poderia ter achado outra pessoa ali. Eu acho que todo paciente, todo aluno que chega, seja por qual via, ele sempre é válido e a gente tem que trabalhar da mesma forma, né, cara? Claro, assim, claro. Eu acho que a parte de parcerias, de você ter alguém te indicando e você indicar alguém, facilita muito esse processo de captação. Só que aí, depois, se você não entrega valor e não dá retorno para esse cara não permanece com você. E é o que eu vejo, na verdade, como um dos problemas hoje dos profissionais de educação física que trabalham com personal trainers e tudo mais. Cara, a galera não fica com eles e eles ficam muito preocupados em relação à captação, quero captar, e acho que faz sentido isso também, mas eles esquecem de reter, e para reter eles precisam entregar valor, eles precisam saber o que você está falando, né? Eles precisam saber o que eles estão falando para o paciente e tudo mais, e eu acho que uma das formas de retenção também é essa conexão com o profissional da saúde que está
vinculado na parceria, né? O que está trabalhando com você sim, na sim. parceria. Por isso que a gente fazia tantas trocas, né, Gustavo? Trocas Uhum, uhum. não de indicações, mas trocas do que estava acontecendo com o aluno paciente tipo, pô, o Gustavo me perguntava, pô, o fulano de tal treinou hoje, como é que foi o treino? Estava pesado, não estava? Enfim, e aí a gente trocava Sim, isso, sim, sim. e ao mesmo tempo eu perguntava para ele sobre como é que estava a avaliação, a Alimentação, se tinha alguma alimentação, tudo alteração em mais. exame, né? Tem vamos omitir nomes, né, Gustavo? Mas tem um caso emblemático de aluno que a gente indicou para o Gustavo, que mandava foto para o Gustavo do almoço dele com arroz e feijão caindo do prato, né? E aí não ajudava, né? É, E o pior de tudo é que tinha resultado, né, Gustavo? exatamente. Ainda tinha resultado. Assim, só que daí a gente já joga lá na frente. Aí você já vê o problema lá na frente. Porque, assim, ele conseguia fazer algumas mudanças, mas eu já jogava na frente de assim, putz, ele precisa entender o que é comer, ele precisa entender que ele está errando nisso, que vai fazer diferença, porque daqui a pouco ele vai empacar, entendeu? Exato. E aí, se você antevê que o paciente vai dar uma empacada e que você vai ter que trabalhar isso, você já antevê um problema e já começa a agir lá de trás, para você chegar e falar assim, não, mas eu já tinha te falado isso daí, eu já tinha te falado que a gente vai ter que mudar isso daí, e aí E o são paciente dois ele não agindo, fica, né? né, Numa frustrado. parceria são dois agindo, porque aí você age do seu lado e já fala com a gente do outro lado para também De assim, agir. tem que falar sobre o treino, porque senão, assim, ele estava sem treinar, ele voltou a treinar, ele vai ter um resultado, beleza, só que daqui a pouco aquele treino pouco efetivo, se ele não mudar, enfim, Sim, ele vai não chegar vai ter resultado, né? num pico e No dali platô não passa ali, mais, exatamente. exato. E aí a parceria também, né, ajudava muito nisso, porque aí a gente identificava esse tipo de problema, ou na verdade o Gustavo identificava o tipo de problema, já antevia e já me avisava Sim. também para a gente também dar um outro estímulo e cobrança, né, cara? Porque, Sim. assim, não é só... Eu falo que quando a gente está cuidando, tanto o médico quanto qualquer profissional de saúde, vamos lá, qualquer profissional da saúde que presta serviço para outras pessoas, ele cuida das outras pessoas, na verdade, né? Então, o cuidado não é só você entender o que o cara precisa e prescrever para ele e indicar, e a gente também entender o que o cara precisa, qual é o objetivo do cara, prescrever treino e, enfim, esquece. Eu falo que muito desse atendimento de excelência do médico, do profissional de educação física, do fisioterapeuta, está nesse cuidado na complexidade da palavra mesmo, assim, né, na amplitude da palavra mesmo. Então, as cobranças, quando você entende que está saindo fora da história, as cobranças como eram feitas nesse caso, também faz parte desse atendimento e potencializa se tiver uma parceria, se tiver um trabalho... Exato, porque daí são duas pessoas falando a mesma língua, ao invés de uma jogando a culpa na outra, né? De assim, não, fala com o seu médico, né? Quando o profissional vira e fala, não, fala com o seu médico porque deve ter alguma coisa alterada, às vezes tem mesmo, né? Mas às vezes não tem nada alterado, às vezes é o treino que não tá legal, a dieta que não tá legal, enfim. E aí quando os dois falam, não, investiguei, não tem nada errado, tá tudo ok, já tá medicado para as coisas que ele tinha, assim, agora aí o paciente passa a entender que ele não é um coadjuvante na própria história, ele é o personagem principal. E aí, se ele tiver maturidade, ele assume a responsabilidade e, enfim, passa a evoluir. E às vezes, e mesmo que ele vá embora, hein? Mesmo que ele vá embora, ele vai embora sabendo que não foi erro do profissional. Então, mesmo aquele paciente... Ele continua indicando. Ele continua indicando, exatamente. Exato. Mesmo aquele paciente que não teve um resultado fantástico, ele vai ser uma fonte de indicação para você. Exato. E isso é uma outra fonte de captação que eu tenho, assim, indicação de pacientes, assim, mesmo os pacientes que às vezes não acompanham mais comigo, assim, eles continuam me indicando, né? Isso é muito bom. E só para a galera ter uma ideia, Gustavo, de como era legal a nossa parceria também, essas trocas de indicações, essas trocas de informações e tudo mais, né? A gente não ficou somente
numa ideia de troca de paciente barra aluno. O Gustavo atendia também uma agência, né, Gustavo? E a gente ainda fez um projeto, não rolou, não foi para frente, não nem por responsabilidade nossa, né, foi muito mais por disponibilidade da agência. Mas sim. Teve mais esse potencializador de fazer por outros projetos. Exato. A gente chegou até uma época a conversar sobre uma assessoria de corrida, ou seja, vai surgindo novas ideias, né? Exato. Então, o leque amplia, né? Abre o leque, exato. Né? Exatamente. E aí, assim, eu falo que depois, tendo tudo isso de ferramenta, os profissionais, os personagens, só não lotam a agenda se eles não querem, na verdade, né, cara? Se eles ficam de braço cruzado, que acontece essas coisas, na verdade, né? Acontece bastante. E às vezes também o objetivo, às vezes o cara não, é uma outra coisa também, né? O cara nem sabe o quanto ele quer, né? Às vezes ele, vamos supor, ele tá com, sei lá, ele tá com 10 pacientes, e aí ele passa a ter 20, e ele acha assim, eu tenho pouco paciente ainda, mas ele dobrou o número de pacientes dele, né? Então, eu acho que saber onde você tá, fazer uma análise de, qual é a minha cartela de pacientes, né? Qual é a minha cartela de alunos, né? Quem que não tá voltando, entendeu? Vale a pena mandar uma mensagem para ele, né? Vale a pena perguntar, e aí, como é que tá? Como é que tá sendo a sua dificuldade? Mas o paciente não vai responder, se ele não voltou é porque ele não quer continuar. Paciência, você fez sua parte, né? Assim, você só fez sua parte, você entrou em contato com o paciente, você demonstrou cuidado com o paciente, né? Então, enfim, eu acho que a gente tentar fazer esse daqueles, você tinha uma cartela de 60 pessoas, você falou com as 60 e voltou 3, voltou 3, entendeu? Assim, tá ótimo. Aqueles 3 pode virar 6, 9, por aí vai. Né? E, cara, só para um último tópico aqui, que aí é uma pergunta que eu vou fazer para você. Eu tenho falado muito que para uma das estratégias, na verdade, para que os personagens consigam captar mais alunos, e alunos que sejam, que lotem, de fato, a agenda, que preencham a agenda desses profissionais, desses personagens, uma das ideias é sair da onde está todo mundo. Até porque, aonde está todo mundo, eu não sei se você tem esses dados, cara, mas os últimos dados do órgão que fiscaliza isso, fala que entre 7% e 10% da população brasileira treina. Cara, é muito pouco isso. E aí eu vejo os personagens buscando essa galera dentro das academias, dentro dos espaços de treino. E aí eles vão entrar numa concorrência muito grande. E vão ter um poder de convencimento muito grande também, porque essas pessoas já estão inseridas nessa história. E aí eu falo que é muito mais tranquilo você mirar os 90%, que tem muito mais gente, que precisa, e aí acho que é consenso também que as pessoas precisam ter uma atividade física de rotina, do que esses 10%. E eu entendo muito que, às vezes, esses 90% também vêm por indicação de médicos, né, de pacientes. Como que tá aí para você, cara? Você recebe pessoas, pacientes que não treinam, entendem que precisam treinar, e você consegue direcionar isso? De fato, na realidade, assim, acontece muito disso, ou você tem recebido, até por estar numa clínica de medicina esportiva, você recebe normalmente o pessoal que já treina? Eu acho que eu recebo os dois, né? Eu acho que eu recebo os dois, é claro. Eu recebo pacientes que já treinam ou que já treinaram algum dia, pacientes que estão muito satisfeitos com o seu treinador, mas se o paciente está me procurando, geralmente ele está em busca de mudança, né? E, enfim, e aí, na maioria das vezes, é um recomeço, assim, aquele paciente já treinou algum dia e quer voltar. E aí, às vezes, ele vai voltar para aquele lugar que ele já treinava, mas às vezes não, às vezes ele se mudou, às vezes a rotina dele não me permite, né? Eu mesmo, vamos supor, eu tinha uma assessoria de corrida
que eu gostava muito, mas que agora tá, assim, eu não acho que é legal eu voltar a treinar com eles, porque os horários não batem, porque eu quero treinar numa assessoria de corrida maior, até para conhecer mais pessoas, me expor mais. Então, assim, ou seja, e aí essa assessoria, eu troquei de assessoria, né? Então, chega paciente que vai trocar de profissional, mesmo já tendo uma experiência com outro profissional, e eu também recebo paciente que está zerado há muito tempo, assim, que não tem a mínima noção. E aí, assim, qual é o meu fluxo de indicação? Eu sempre indico a clínica, óbvio, porque eu conheço e confio, enfim, é a minha parceria, né? Mas eu sempre mostro o trabalho da clínica para que aquele paciente entenda o que eu quero, entenda o tipo de treino que eu quero, e aí ele busca. Às vezes eu atendo paciente, né? Minha clínica está do lado do Parque Ibirapuera. Às vezes eu atendo paciente que é da Moca. Pô, não é tão perto, entendeu? Aquele paciente vai ter um trabalho para ele treinar na clínica e tal. Às vezes o fluxo dele não tem nada a ver enfim, com aquele bairro. Então, ele vai buscar um profissional semelhante na Moca. Neste momento, por exemplo, eu não tenho nenhum profissional para indicar lá, que eu confie. Se eu tivesse, esse paciente já seria direcionado para a Moca, assim, para aquela academia, e a gente ia começar a fazer uma troca, né? E aí, isso é interessante para mim, interessante para o profissional de educação física, e é aquilo. Às vezes você quer focar assim, não, putz, as pessoas, eu acho que realmente, né, as pessoas falam, nossa, se eu virar o profissional, vou buscar ali os pacientes, os alunos da Bodytech, por exemplo. Pô, quantos profissionais já não estão lá, ó, há muito tempo e buscando e já são referência lá, entendeu? Você vai querer brigar, exato, você vai querer brigar com eles, roubar pacientes deles, assim, chega no limite, né? Mas é onde tá os alunos que vão investir mais, beleza, até mas assim, a concorrência também é maior. Eu acho que, enfim, talvez não realmente vale a pena correr por fora. Mas nem sempre, né? Esses caras, às vezes, eles querem investir porque eles já entenderam a necessidade disso, né? Essas pessoas. Os outros ainda vão entender, mas tem gente, Gustavo, por exemplo, que já entendeu, cara. Vou te dar um exemplo que eu tratei há 2 semanas atrás. Cara, eu falei sobre diabéticos e hipertensos. Cara, diabéticos e hipertensos, normalmente o grande índice de diabéticos e hipertensos que tem no Brasil são sedentários. Esses caras não treinam. E eles vão no médico. Eles vão procurar você, às vezes, inclusive. Um diabético vai ser seu paciente. Vai ser seu paciente. E aí você vai falar o que pro cara? Você precisa se mexer, você precisa treinar, você precisa ter uma atividade física de rotina. E, cara, não é a primeira vez que esse cara vai estar escutando isso. Ou seja, eu tenho que falar de uma forma diferente. Porque senão vai entrar por um lado e sair pelo outro. Exato, mas aí o que eu falo perfeito. Mas o que eu falo vai muito de encontro com o que você falou até há pouco tempo atrás. Se esse paciente chegou para você é porque ele quer alguma mudança. Porque tem muitos diabéticos ou hipertensos que eles nem procuram, eles sabem que eles têm, mas eles não vão mais no médico, enfim, e tudo mais. Mas esse cara, às vezes, ele está indo com você e ele está procurando alguma mudança. E aí é muito mais fácil você direcionar, e esse paciente vir direcionado para algum profissional da área, né, que seja capacitado para entregar para ele todo. E aí, assim, por exemplo, vamos supor, eu só atendo paciente particular. Meu fluxo não é tão grande como quando eu atendia convênio. Mas meu poder de indicação atualmente é muito maior, porque assim, o cara que vai comigo no convênio, esse cara, ele não está disposto ou não está podendo investir tanto. Então, mesmo que eu atenda 100 pacientes no mês, eu vou indicar para 100, e assim, aquele 100, o cara ou não vai ter um poder aquisitivo, ou ele não está disposto, ele não tá no jogo, entendeu? Ele não está no jogo de mudança. Agora, o cara que já investiu, eu atendo, sei lá, que eu atendo a 20 pacientes, desses 20, todos eles, assim, estão dispostos, porque o cara está investindo, ele está pagando uma consulta particular, ele
se ele está pagando uma consulta particular, ele já tem um poder aquisitivo melhor, e ele está me vendo como uma referência melhor do que uma referência de plano de saúde. Então, assim, eu acho que ao invés de eu vou procurar ali um profissional que atenda muitos pacientes, assim, às vezes, talvez não, assim, às vezes é um cara, assim, que atenda volume, você quer ver, você quer ir num lugar onde tem mais volume, às vezes não, às vezes é melhor você focar num público que tem mais qualidade, que vai dar valor para o seu... Muda o peso da palavra aí, né? Sim, exato. Muda o peso da palavra. E aconteceu com a gente também, a gente está falando de casos, mas aconteceu. Aqui eu posso até falar, não tem problema, mas você me indicou a Brenda, que já treinou em algum tempo e naquele momento estava parada. E veio treinar com a gente e tudo mais, enfim, e aí teve resultado rápido também, porque de fato aí ela aprendeu a treinar, né? Sim, exato. E ela achava que sempre ela achou que ela sempre treinou e tal, e ela percebeu, porra, não treinava direito, né? Então... E aí aquele paciente tem, né, esse indivíduo tem uma experiência diferente, aí ele vai sempre indicar, né? Ele vai sempre lembrar de você com bons olhos, né? Ele vai ter uma boa lembrança, né? Claro, não, perfeito. Acho que foi bom o bate-papo, Gustavo, acho que a gente conseguiu esclarecer bem como é que funciona a parceria, como funcionava a parceria com a gente, como funciona ainda as parcerias, né? E mais do que isso, eu acho que a gente conseguiu passar para o público a ideia de quão válido é a parceria, né? Não só numa entrega de resultado para quem está procurando o profissional, mas também como resultados de vocês terem mais pacientes, de nós termos mais alunos e tudo mais, né? As parcerias que elas são bem feitas, eu falo, as parcerias que elas são bem feitas, tem um monte de parceria ruim aí, né? Mas as parcerias que são bem feitas e bem trabalhadas, a chance de dar muito resultado é muito grande, né? Muito grande. E assim, o fato de ter uma parceria que deu errado, assim, enfim, eu acho que é isso, né? Eu acho que eu já tive clínicas que às vezes no começo, enfim, que eu entrei para uma clínica, eu achei que ia ser fantástico do ponto de vista de paciente, que às vezes assim, eu não tava no momento daquela clínica, eu não estava preparado para aquela clínica, ou às vezes a clínica não era exatamente aquilo que eu queria, assim, né, como futuro, e aí você vai desenvolvendo, né, às vezes, o cara, assim, o educador físico, ele tá focado em endurance, e aí começa a aparecer para ele bodybuilding, assim, a sua parceria não entende, não é que tá errado, não é que não dá certo, simplesmente você tá, enfim, fazendo uma parceria num lugar onde você não se sente feliz. Vendendo churrasco Exatamente, né? Não rola. É exatamente isso. Mas eu acho que a gente conseguiu clarear um pouco mais e mostrar como funciona e que funciona de fato esse vínculo de profissionais da saúde, né? Médicos e nós, personagens, para que todo mundo cresça. A ideia é que todo mundo cresça, né? Enfim, seja profissionalmente, seja como pessoa também. E assim, é bom também conhecer gente nova, né? Acho que isso ajuda. Cara, sim. Não vou tomar mais o seu tempo, na verdade. Eu te agradeço imensamente você ter trocado essa prazer, ideia com a gente aqui. Seguimos em projetos, né? Tomara que as coisas continuem fluindo para você também. Com certeza. Com certeza a gente atrai coisa boa, né? Quando a gente tá seguindo os nossos propósitos, seguindo os nossos conceitos, assim, eu acho que as coisas começam, por mais difícil que seja, né? Você fala, caramba, às vezes esse cara tá fazendo um negócio que eu não acredito, que eu acho errado e tal, e eu tenho que fazer isso. Não, você não tem que fazer isso, né? Você tem que fazer o que você acredita e, enfim, manter o seu conceito, o que você acredita e as coisas vão acontecendo, sem dúvida. Perfeito. Atrai coisa boa. Assino embaixo. Valeu, beleza. Meu. Obrigadão aí pela conversa. Fechado, Ricardo. Valeu, cara. Valeu.